O deputado Ciba Machado, deputado federal, que votou contra o texto base do Código Florestal na última terça-feira, é nosso convidado. Já falamos no primeiro bloco a respeito de alguns pontos do Código Florestal que vai para votação no Senado. Eu deixei no ar, no bloco anterior, a seguinte questão. Deputado, o senhor foi o único da bancada que votou contra nas duas votações, tanto do Código, do texto básico, quanto da emenda 164, chamada pela base governista de emenda da vergonha. E um dos pontos que eu acho que são mais polêmicos é com relação à ocupação das áreas de proteção permanente, às beiras de igarapés e de rios. Da maneira como está, deputado, o senhor acha que pode trazer grandes prejuízos, principalmente à Amazônia, onde nós temos talvez a maior bacia hidrográfica do mundo? Isso, perfeitamente. A opinião clara, aqui eu não vou nem entrar nos méritos aqui da minha paixão da causa. Eu vou falar dos dados mais que o governo estava muito preocupado. Sobre APPs, o governo não queria abrir mão em hipótese nenhuma. Manter isso. Pela seguinte razão. Aqui, por exemplo, vou usar o exemplo do Rio Acre. O Rio Acre, toda vez que chega entre setembro, ali entre agosto e setembro, dá sinais de que está morrendo. Ao ponto de que a prefeitura é obrigada a colocar a captação da água sobre boias, porque o rio seca tanto que até a captação fica prejudicada. Então, isso são sinais visíveis de que há um problema grave sobre a questão das nascentes de água. Se a gente não tomar esse cuidado com as áreas de proteção, nós podemos ter o assoreamento e a morte dos rios no Brasil, um depois do outro. Então, agora o que fazer com os pequenos, especialmente na Amazônia, que os pequenos é quem mora na margem dos rios. E que ocupam historicamente as margens. Isso eu acho que vem desde as populações indígenas, né? E com a seguinte característica, os rios maiores do Brasil estão aqui. Então nós estamos falando de rios de 600 metros que tem que manter uma APP de até 500 metros. E essa de 500 metros foi reduzida, não é isso? Estava uma proposta de reduzir, porque estava grande demais. Agora, no meio dessa celeuma toda, não sei ninguém mais sabe como vai ficar no Senado. Então a nossa preocupação é essa, de que um pequeno que está na margem do rio, que tem que se afastar 500 metros da margem do rio, como é que fica? Especificamente na Amazônia. Até usei um exemplo. E os rios do Acre, que mudam de lugar? Tem um período que o rio sai daqui, vai para ali, e aí este ano o seringueiro está morando na margem do rio, no ano seguinte não está mais, e como é que fica? Então, por isso que a presidenta pediu 1000 vezes para que a gente tratasse isso em separado, porque é muito delicado. Primeiro, ponto número 1, a presidenta quer atender os pequenos e vai atender da melhor maneira, muito melhor do que está sendo dito. O segundo é como não transportar isso para uma banalização do uso da margem de rio, e que os rios brasileiros sejam todos comprometidos. E a situação da região centro-sul brasileira, onde está o café, a maçã, a plantação de fumo, tantas culturas que hoje usam encosta de morro. Como fica? Foi acordado que até 45 graus de inclinação, não tem nenhum problema, pode manter suas culturas. Topo de morro. Alain, não se tinha conceito de morro no Brasil. Eu sou geógrafo. O que é morro? É elevação até 1.500 metros, 1.800 metros? Não sabia ainda. Eu não sabia classificar o que é morro no Brasil. Montanha, platô, essas coisas todas. Então a gente precisou reconceituar o que é morro. O que é morro agora? Até quantos metros, deputado? 1.800? Ficou? Até 1.800 metros. É um morro. E no Brasil tem poucas experiências acima de 1.800 metros. Até que o Pico da Neblina, essas coisas. O Pico da Bandeira. Pico da Bandeira e tal. Mas é muito pouca coisa que passa de 1.800 metros. Então, neste caso, foi tudo resolvido. Então, eu fico aqui preocupado porque nós não podíamos estar premiando uma coisa tão delicada em cima digamos assim, de uma queda de braço dizendo eu sou a favor ou sou contra. E a grande propriedade no Brasil, nós temos toda a compreensão de que hoje é responsável por 35% do PIB brasileiro. 35% é a agricultura brasileira que produz. E dos 35%, cerca de 15 a 20, não é 20, entre 10 a 15 é da agricultura familiar. Portanto, o Conselho de Agricultura Familiar, também a presidenta Dilma pediu para que a gente separasse, para reclassificar, inclusive para o crédito bancário, para ter outras vantagens da política agrícola do país. A presidente Dilma, deputado, deu um recado. Ela disse o seguinte, que se o Senado aprovar o mesmo texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, ela vetará. Ela se referiu especificamente à emenda 164. No Senado, o PMDB tem uma posição diferente do que teve na Câmara? Oficialmente eu não sei, mas chegou para nós ainda naquela noite que o presidente José Sarney teria comentado que não vai tratar o Código Florestal dessa maneira. A opinião dele
é que a presidenta Dilma prorrogue a data do dia 11 de junho, que é o prazo de suspensão da aplicação das multas, né, para mais um período, sei lá de quanto tempo, enquanto o Senado, só no segundo semestre, trataria da questão do Código Florestal. Então, infelizmente, nós não podíamos pegar esse calor da Câmara e já entrar no Senado como se não tivesse assuntos graves para ser tratado. Bem, agora partindo para outro assunto, porque esse tema, se a gente deixar, toma o programa inteiro. Amanhã chega a Rio Branco o presidente do Diretório Nacional do PT, o deputado estadual de São Paulo, Rui Falcão, para um seminário na Secretaria de Educação sobre o Brasil atual, o governo Dilma e preparação para as eleições de 2012 para a Prefeitura de Rio Branco. Será a abertura dos trabalhos para a escolha do candidato do PT, deputado federal Ciba Machado? Não, na verdade, essa agenda do presidente Rui Falcão, nós tínhamos o presidente eleito, foi o Eduardo Dutra, teve um grave problema de saúde, tem que se recuperar, não tem como ficar assumindo essa tarefa. Então, Rui Falcão assume, está dando um giro pelo Brasil, e o tema deste momento é o Brasil de hoje e as perspectivas futuras. Por quê? Porque o estudo do Núcleo de Assuntos Estratégicos do Brasil, no primeiro mandato do presidente Lula, apontou o que ele chamava de Brasil 3 tempos. O Brasil até 2010, 2003, 2010, 2010, 2017, 2007, 2022. Por que isso? Porque nós queremos que o Brasil chegue no 7 de setembro de 2022, quando completa 200 anos de sua independência, tendo de fato superado a miséria, superado o analfabetismo, tendo melhorado substancialmente o padrão da saúde pública no país e assim por diante. Então, muita coisa tem que ser feita. Então, como nós estamos dirigindo hoje o Brasil já pelo 3º mandato, o presidente vem debater com os militantes, não só do PT, mas outros convidados, que Brasil nós estamos pensando para 2022. Então, isso é muito importante e acho que vai ser um debate muito rico aqui também. A oposição já tem vários nomes sendo lançados. Dentro do PSDB, Tião Bocalhão e Márcio Bittar. O PMDB tem João Correia, Rodrigo Pinto. E agora o new PMDBista Fernando Melo, que volta às suas origens. Ele que já militou no começo da sua vida política no MDB. E tem também Luiz Calixto, que lançou a sua candidatura. Enfim, deputado, o PT está demorando demais ou está seguindo já uma estratégia pré-estabelecida de lançar candidatos só depois, no segundo semestre do ano? O que eu entendo assim, o PT sempre teve um papel muito atuante no processo eleitoral do Estado, desde a nossa fundação. Em 82, o Nilson Mourão já era o nosso candidato a governador, saiu com 5% da votação, Abraim Farrá foi nosso candidato a senador da República, e de lá para cá, olha o resultado, chegamos a 50% da administração das prefeituras, um número significativo de vereadores, deputados estaduais, senadores da República com 2 cadeiras, 4º mandato do governo do Estado e uma representação política no cenário nacional muito importante. Aí, num cenário como esse, eu entendo que é impensável o PT não estar participando ativamente de um processo da construção disso. O que tem de novo? O que tem de novo é porque Rio Branco vai para uma segunda eleição municipal com direito a segundo turno. Então, nós temos um colegiado hoje maior que 200 mil eleitores. E o importante disso tudo, não ficar numa dicotomia entre quem é a favor ou contra o governo atual. Mas o que a cidade de Rio Branco, por ser 50% da população do estado, hoje com mais de 180 bairros, com uma dificuldade tremenda na questão da regularização fundiária, que as terras do Acre, você sabe, foram terras que foram sendo ocupadas, cheio de conflitos sociais na zona rural e urbana. E principalmente Rio Branco, que foi ocupado de forma desordenada, hoje enfrenta um sério problema para regularizar essas áreas, para que o município entre e faça obras de infraestrutura. Poder trabalhar, inclusive. Exatamente. Nós temos uma série de bairros que a infraestrutura hoje não pode chegar, porque seria crime de responsabilidade administrativa do prefeito se ele fizer investimento num bairro que não pode ser reconhecido. E a população está lá, é merecedora, tem atenção. Portanto, eu acho que nós não podíamos fazer um debate desse, um oba-oba, como se alguém tivesse aqui uma varinha de condão para a solução de problemas tão graves. Porém, eu entendo que é no debate que se constrói ideias, que se levantam as hipóteses, e no meio disso, temos que negociar principalmente a capacidade de investimento do município. O senhor será pré-candidato? Ou eu posso dizer que já é o pré-candidato do PT? Isso é com muito carinho. O que nós temos a informação é que o presidente Léo de Brito, que é o presidente estadual, vai iniciar formalmente a discussão interna dentro do PT a partir do mês de julho, chamando os diretórios municipais para uma plenária para fazer o entendimento. E o PT Nacional tirou uma comissão que ele chama de comissão política, que está pensando a chamada estratégia eleitoral do ano de 2012, que certamente também vai discutir aqui no Acre a partir do mês de julho.
Conversei aqui com o deputado federal Cibá Machado, do PT, e eventual, provável pré-candidato do partido à prefeitura de Rio Branco, que deve ser anunciado aí nesse segundo semestre. Deputado, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Viu? Obrigado, Guerreiro. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.